Alô para todos, Paulo Mubarak falando, esse é o episódio número 87, gravado em 9 de abril de 2025. E esse episódio é um episódio muito sério, assista até o final, compartilhe com o maior número de pessoas possível. É um episódio de utilidade pública. Por quê? Porque este episódio denuncia um crime que algumas empresas, na ânsia absoluta de vender os seus cursos, de produzir matérias na internet para atrair clientes, para atrair cliques, para atrair a atenção das pessoas, na ânsia, estas empresas estão passando alguns limites. Existe uma empresa chamada Startse, que eu não me lembro quando é que eles começaram as atividades, e eu também nem sei hoje definir exatamente se é uma empresa de inovação, se é uma empresa de consultoria, se é uma empresa de mentoria, se é uma empresa do quê, se é um hub de startups. Mas a Startse eu acabei conhecendo em 2017, 2018, e eu fiz 3 missões que eles organizaram muito bem. Uma missão para Israel, que foi a melhor de todas, uma missão para a China, Hong Kong, e outra missão para participar de um seminário internacional de inovação em Portugal. Depois eu perdi o contato com eles porque eu vi que os assuntos estavam sendo repetidos e que havia, na minha visão, exageros ao prever mudanças, tecnologias novas e não sei o que, não sei o que. Mas o meu nome ficou no mail deles e eu regularmente recebo propaganda sobre os cursos deles. E eu recebi uma propaganda hoje que é intolerável. Intolerável. Eu não creio que uma empresa desse tipo esteja conscientemente mentindo. Não, acho que não. Mas o exagero é evidente. E este exagero que esta empresa está cometendo e tantas outras cometem, tantas outras aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, estas empresas estão cometendo, consciente ou inconscientemente, na busca de cliques, na busca de atração para o seu conteúdo, na busca de venda dos seus infoprodutos, estas empresas estão cometendo um crime que está destruindo carreiras, está destruindo CPFs e está vulnerabilizando as empresas privadas. Vejam o e-mail que eu recebi da Startse hoje. O e-mail diz assim: o Burger King acaba de nos ensinar uma lição, e não é sobre como fazer hambúrgueres mais saborosos. A lição desta vez, diz o e-mail da Startse, veio de um colaborador do Burger King que, após 27 anos de trabalho, nunca havia tirado um dia de folga. Kevin Ford, de 54 anos, trabalhava em uma empresa de alimentação que presta serviços para o Burger King no aeroporto de Las Vegas. Após 27 anos de conduta exemplar, seus chefes decidiram presenteá-lo como forma de agradecimento. O presente: uma mochila com um ingresso de cinema, um copo, doces e chocolate. E aí aparece uma foto de um vídeo produzido por este funcionário, Kevin Ford, e postado no TikTok. Continua o e-mail da Startse. Kevin, ao invés de agradecido, se sentiu humilhado e, após 27 anos de dedicação, pediu demissão. Por mais irônico que pareça, esta situação escancara algo real nos tempos de hoje.
O RH e as empresas estão sabendo reter os seus talentos e cuidar da saúde mental dos seus funcionários? E, por fim, vem a propaganda. Como o RH vai cuidar da inteligência emocional dos colaboradores em tempos de inteligência artificial? E finaliza, qual deveria ter sido a conduta do RH da Burger King nesse caso? Quanto custa para as empresas perderem bons colaboradores e quanto custa mantê-los? Em 2025, o RH precisa equilibrar esses desafios somados aos novos comportamentos da geração Z e à implementação da inteligência artificial na rotina das empresas. E aí faz a propaganda deste treinamento. Bom, quando eu li, eu achei a história muito fantasiosa. E entrei no chat GPT e pedi informações. E o chat GPT deu. Eu fui remetido para ler artigos sobre este caso no Business Insider, no The New York Post e em algumas revistas americanas. E aí, gente, está aqui o que eu li. Este fato, que foi mandado hoje pela Startse, para mim e para certamente milhares de pessoas, ele não tem datas. Ele, em primeiro lugar, ele não aconteceu agora. Ele aconteceu em janeiro de 2022. Em segundo lugar, Kevin Ford, em nenhum momento, e eu vou postar depois um vídeo onde ele comparece a um programa de televisão, em nenhum momento ele ou a sua filha, que é um personagem importante da história, falam que ele se sentiu humilhado. Pelo contrário, no vídeo que vocês vão ver, ele fala que ele está agradecido com o presente que recebeu. Em terceiro lugar, ele nunca pediu demissão. Em janeiro de 2022, ele estava completando 27 anos de empresa e possivelmente o seu chefe imediato, os colegas, deram um presentinho para ele. Nada institucional, como acontece em tantas empresas. Uma pessoa faz aniversário, uma pessoa completa 5 anos de empresa, completa 20 anos de empresa, muitas vezes a empresa não dá nada. E algum funcionário, algum chefe dá um presentinho. Ele não pediu demissão e ele, agora, em maio de 2025, quando ele completa 30 anos de empresa, ele vai se aposentar. Então, ele pediu demissão? Não, não pediu. Ele se sentiu humilhado? Não, não se sentiu. O presente do Burger King foi um presente medíocre, como uma dessas reportagens, acho que é no The New York Post, diz, ele em nenhum momento falou isso. E sabe o que aconteceu? Ele é um cara, aparentemente, tão humilde, tão agradecido, tão decente, que ele, acontece isso aí, acontece toda hora. Você recebe um presente do seu chefe, você recebe um presente da sua equipe, você posta no TikTok, no Instagram, você posta isso no Facebook. E ele postou mostrando os presentes, dizendo que há 27 anos ele trabalha na empresa e que ele nunca faltou. A reportagem da Startse, o e-mail da Startse diz que ele nunca teve um dia de folga. Não, ele nunca faltou ao trabalho nestes 27 anos. E ele diz, thank you very much, sem ser irônico. Vocês vão ver no vídeo. E ele mostra como às vezes a gente ganha um mimo de um colega, ou de um chefe, ou da nossa equipe, e posta no Instagram. Ele postou no TikTok. E esse negócio, ou no Facebook, esse negócio viralizou, porque muitas pessoas acharam, olha só, um cara humilde, um cara que está há 27 anos lá, na época, né? Agora ele está há 30. E que de maneira tão agradecida ele colocou esse vídeo porque ele recebeu uns presentinhos do seu chefe.
esse vídeo viralizou. E a filha dele, de maneira muito esperta, e eu não estou condenando, esperto, por favor, eu não estou usando de maneira pejorativa ou irônica, ela foi esperta, foi inteligente, smart. Ela iniciou um movimento, uma vaquinha, como a gente diz em português, eles lá em inglês falam fundraising, um levantamento de fundos para depois que o seu pai se aposentasse. E as pessoas, emocionadas pelo exemplo de trabalho e de gratidão do Kevin Ford, doaram muito dinheiro, que chegou, pelo menos até o momento em que eu li, a 459 mil dólares. Com esse dinheiro, após a sua aposentadoria, agora em maio de 2025, ele comprou um food truck, ele fez viagens, ele comprou uma casa e pagou suas dívidas. Olha que caso bonito de gratidão, de devoção a uma empresa. Mas a Startse, e talvez tantas outras empresas que tenham comentado aqui no Brasil este caso, transformaram um caso bonito de gratidão, de trabalho, numa demonização do Burger King, numa demonização da empresa, num movimento que desperta, e podem dizer que não foi essa a intenção, talvez não tenha sido, mas a intenção não vale nada, vale o que é, e eu que vivo o dia inteiro dentro das empresas, eu não fico na internet produzindo só videozinhos. Eu produzo esses vídeos, por exemplo, agora são 19h49, nos meus momentos de descanso, porque eu gosto de falar, gosto de me manifestar e gosto de denunciar casos como esse, que para mim são muito graves. Porque imagina se alguém não lê o restante que eu li, lê apenas este e-mail da Startse, o cara vai ficar com muita raiva do Burger King. Puta, que empresa ingrata. O cara fez 27 anos, deram uns presentinhos insignificantes, medíocres para ele. Cadê o reconhecimento desse cara? Olha como são ruins as empresas, olha como é vilão o capitalismo. E você cria cada vez mais ódio nas empresas. E tudo que nós precisamos neste ano de 2025 é paz, é harmonia, é cooperação, é ajuda. E não ódio. Eu não quero exagerar na minha crítica a Startse, mas nesta ânsia de produzir grandes histórias, conteúdos bombásticos, conteúdos chocantes, por que escolher sempre o lado negativo? Essa história pode ser contada da maneira mais positiva possível. Vocês vejam, eu copiei aqui determinados trechos que eu li no The New York Post, no Business Insider e em outros jornais ou revistas americanas sobre o fato. Eu vou ler rapidinho para vocês. Aqui diz, em 2022, Kevin Ford, um dedicado funcionário do Burger King, virou sensação nas redes sociais ao compartilhar no TikTok o presente que recebeu após 27 anos de serviço, sem faltar um único dia. A recompensa pelos anos de serviço não foi uma recompensa pelos anos de serviço, foi apenas um presente de uma data. Foi uma mochila com ingresso de cinema, 2 canetas, chaveiros, um bolo de chocolate e alguns doces. Hoje, impulsionado pela repercussão da sua história, Ford está abrindo seu próprio negócio. Hoje, 3 anos depois, porque agora ele vai se aposentar. Ele já tinha comprado uma casa no início desse ano de 2025. Na ocasião, para aproveitar o sucesso do vídeo, uma das filhas do funcionário criou uma vaquinha virtual, fundraising, para ajudá-lo a se aposentar. A campanha arrecadou mais de 460 mil dólares em doações, aproximadamente o dinheiro de hoje, entre 2,5 e 3 milhões de reais. E vocês vão ver nesse vídeo, quando ele fala, mostra os presentinhos e diz thank you, da maneira mais humilde possível. E o narrador do vídeo diz, este vídeo viralizou após Kevin Ford compartilhar os seus momentos de gratidão
E no e-mail da Start se fala que ele se sentiu humilhado e pediu demissão. Ele se sentiu grato e está na empresa até hoje. Olha aqui o trecho em inglês que eu vou ler traduzindo para o português. Enquanto ele, Kevin Ford, começa o seu momento de empreendedorismo, porque ele vai ter o food truck, ele vai produzir alimento filipino junto com a sua filha, Ford permanece, aqui diz, Ford remains a dedicated worker at Burger King. Ele permanece um dedicado trabalhador no Burger King, but plans to retire by May 2025. Mas ele tem planos para se aposentar até maio de 2025. O seu 30º aniversário dentro da companhia. Ele falou ao nosso jornal. Que história é essa que ele se sentiu humilhado e pediu demissão? Que história é essa? E aí, num outro jornal, tem uma reportagem sobre a filha dele, onde diz assim, ela falando sobre o próprio pai. Ele, Kevin Ford, originalmente começou a trabalhar neste emprego como um pai solteiro, quando ele ganhou a custódia, a minha custódia, disse ela, e da minha irmã mais velha, 27 anos atrás. Ele deve ter se separado da esposa e ficou com os 2 filhos. Afirmou Serena em 2022, quando o vídeo viralizou. Então, como nossa família cresceu, enquanto meu pai tinha este trabalho, ele casou novamente. Ele continuou a trabalhar lá no Burger King por causa, ela escreve aqui, of the amazing, do maravilhoso health insurance that was provided through his employer. A família cresceu e ele continuou a trabalhar no Burger King por causa do maravilhoso plano de saúde que foi providenciado através do seu empregador. Este plano, diz ela, permitiu às 4 filhas, através da high school e do college, do ensino médio e da universidade, ter cobertura total da nossa saúde. Então, você vê, vocês estão entendendo a minha indignação, gente? Eu não posso ficar calado diante destas atrocidades. Você vê que nós poderíamos ter divulgado a história como eu estou divulgando. Um funcionário dedicado, hard worker, um trabalhador duro, nunca faltou, nunca meteu atestado, nunca tentou enganar o seu patrão. E durante, agora, 30 anos, o plano de saúde providenciado pelo Burger King permitiu que ele criasse inicialmente 2 filhas como pai solteiro, depois casasse, certamente teve mais 2 filhas, 4 filhas, e essas pessoas tiveram cobertura do plano de saúde. O meu pai, ele sempre dizia que quem paga a conta merece respeito. E aí eu pergunto para você que está me assistindo. Quem paga a conta de tudo que você está vendo, de tudo que você tem na sociedade? Quem paga a conta? É o dinheiro produzido pela empresa privada, ponto final. 100% pela empresa privada. O governo não produz 1 centavo. O governo não resolve um problema. O governo, seja aqui no Brasil, seja na Argentina, seja no Canadá, seja nos Estados Unidos, é o problema, como dizia o ex-presidente Ronald Reagan.
O governo não vai resolver nenhum problema, ele disse isso quando foi presidente dos Estados Unidos. O governo é o problema. O governo não produz um centavo. Não existe, como dizia Margaret Thatcher, o tal do dinheiro público. Existe o dinheiro meu, seu, dos pagadores de impostos, que é coletado compulsoriamente de nós para que o governo faça lá as coisas dele. Mas o governo não produz um centavo. Os sindicatos não produzem um centavo. As escolas não produzem um centavo de riqueza. Quem produz riqueza, única, exclusivamente no planeta Terra, gostando ou não você, é a empresa privada. Ela é que paga a conta. Então ela merece respeito. Porque, gente, você que está me ouvindo e que é jovem, você que está me ouvindo e que tem filhos jovens, ou tem crianças, você que trabalha numa empresa, respeite a empresa. Se você não está gostando da empresa, mude de empresa. Mas mudando ou não, respeite quem paga conta, como dizia o meu pai e a minha mãe. Eu fui educado assim. Quem paga a conta merece respeito. E quem paga a conta é a empresa privada. E por que esses caras, que são também uma empresa privada, por quê? Sempre o vilão da história é o empresário. Sempre o vilão da história é a empresa. Sempre. E nenhum deles fala o mau comportamento de muitos funcionários, metendo atestados, mentindo, faltando ao trabalho, fazendo corpo mole, falando mal da empresa. Muitas vezes fraudando, roubando. Por que ninguém fala nisso? Os empresários, as empresas têm problemas? Têm. Muitas vezes graves. Mas os funcionários também, porque todos são seres humanos. E seres humanos, independente de ser o presidente ou o porteiro da empresa, têm virtudes e falhas. Eu não estou aqui passando pano nas empresas, eu só estou dizendo que por uma questão de inteligência e de honestidade, você e eu precisamos respeitar quem paga a conta, e quem paga a conta é a empresa privada. Sabe o que acontece? Como resultado deste que é um e-mail entre dezenas, centenas, milhares de e-mails que dezenas, centenas de empresas que estão interessadas em vender o seu produto jogam continuamente na cabeça das pessoas. Você que faz esse tipo de propaganda, você contribui para duas tragédias. Em primeiro lugar, você cria na mentalidade das pessoas, especialmente dos mais jovens, um ódio das empresas. Imaginem, o pessoal fala da geração Z, imaginem um jovem da geração Z que nasceu e cresceu sendo bombardeado por professores, por políticos, por artistas, por empresários como estes, dizendo que o mundo é malvado, dizendo que o mundo vai acabar, dizendo que o mundo vai explodir, dizendo que vai haver um cataclisma ambiental, dizendo que nós, no Ocidente, roubamos os africanos, roubamos os orientais, dizendo que a escravidão foi praticada somente pelos brancos, dizendo que até hoje existe um racismo, um anti-gaysismo, um anti-não sei o que na sociedade, dividindo a sociedade, criando ódio. E aí uma pessoa, um jovem desse, quando ele vai trabalhar numa empresa, por obrigação, ele já vai com raiva. E aí o que acontece, por melhor que seja a sua performance, ele vai ser demitido. E aí ele vai para outra empresa, e aí vai se repetir a história, e aí ele vai para uma terceira empresa, e assim vai a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava empresa, e aí ele daqui a pouco está com 60 anos, pobre, raivoso, depressivo. Uma boa parte desses burnouts que o pessoal fala é porque este tipo de propaganda está
fragilizando as mentes dos mais jovens, principalmente. Dessa gente que é só bombardeada por porcaria, parece que não há nada bom, tudo é deprimente no mundo corporativo, tudo é negativo. Como é que você não vai querer que algumas pessoas fiquem deprimidas? Vocês imaginem, muitas dessas pessoas que escrevem esses e-mails, elas nem têm consciência do mal que estão fazendo. Mas eu que estou todo dia nas empresas, eu vejo o mal que elas estão fazendo. Será que o faturamento delas vale esse mal? Essa é uma história típica, você podia tê-la contado mostrando um grande exemplo de uma empresa que acolheu o Kevin Ford e de um funcionário que acolheu uma empresa. E outro detalhe, parece que ele, nesses 27 anos ou 30 anos que ele está na empresa, ele não ganhou nada, ele não ganhou plano de saúde, ele não ganhou salário, e ele cumpriu sua obrigação. Ah, ele não faltou nunca, mas é para faltar? É para faltar? Qual é o mérito extremo? É porque hoje muitas pessoas, muitas delas são más, mas outras são vítimas dessa propaganda, as pessoas metem milhões de atestados nas empresas brasileiras por ano. E a segunda desgraça, a primeira desgraça mata carreiras, e a segunda desgraça fragiliza as empresas, que hoje andam pisando em algodão e perdem produtividade. E perdendo produtividade, produzem menos. E produzindo menos, pagam menos impostos. E pagando menos impostos, tem mais serviço horrível no SUS e em qualquer órgão do governo. Pergunto, onde isso vai parar? Os índices de corrupção, os índices de criminalidade, os índices de... todos piorando, mas em função disto também. Duas desgraças. Pessoas deprimidas e vitimistas, tendo carreiras destruídas, e, segundo lugar, empresas fragilizadas. Agora, me perguntem como é que isso é tratado na China, como isso é tratado na Rússia, como isso é tratado na Coreia do Norte, como isso é tratado no Irã. Esses caras não têm lugar para esse mimimi. Ao invés de estar largando esse tipo de e-mail, os caras estão estudando matemática, estão estudando engenharia, estão estudando física. Conclusão. Qual é o plano de ação oferecido pelo episódio 87? Pegue esse episódio, este episódio aqui, 87, e passe para os seus funcionários nas empresas. Faça um estudo em cima de cada palavra que eu disse. Evite que a cultura da sua empresa seja dilacerada por este tipo de propaganda. Faça isso. Me ajude. O lado decente do mundo precisa se unir. Paulo Mubarak gravou o episódio 87, quarta-feira, 9 de abril de 2025. Thank you very much. Kevin Ford's moment of gratitude was one that changed his life forever. I've worked here for 27 years. I've never missed not one day of work. The fast food worker in Las Vegas, who said he had a perfect attendance record for 27 years, posted a video last May showing off a gift bag he received from his managers. This is very nice. The clip went viral, leading people to donate $170,000 to a GoFundMe set up by Kevin's daughter so he could buy a plane ticket to visit his family. This is the first time you've seen them in years. Their family reunited on the Today Show. Hey, Javon. Seeing you guys in so long. The incredible generosity of strangers blew Kevin and his family away. I just want to say thank you to everybody. It's just a dream come true. But it didn't end there. The donations kept coming and now total more than $389,000. I feel
like the whole world lifted me up, and it's still mind-blowing and still like a dream every day that I hope I never wake up from. A dream which included that long-awaited vacation to see his daughters and grandkids in Texas. When I finally got to hold them and see them, it was like everything to me. Kevin's commitment to his job remains. He has not missed a shift since visiting Studio 1A. I didn't go 27 years without missing a day for nothing. He's also paying it forward. When I'm in a store now, you know, and there's people, especially single mothers or something, I tell them to ring up everybody and I pay for everybody's food. And while all of the love and support has made Kevin feel like he's on top of the world, in September, he actually got to see it when he was gifted a trip to Mount Everest. To be in the presence of such a great mountain, the highest peak, is beyond beautiful, it's beyond amazing. It's something that changes you and makes you, I feel, a better person. One of Kevin's many life-changing experiences in 2022 that all started with a simple thank you. Every day that I wake up, I'm excited. So I'm excited about spreading the love and showing people that that human spirit is still alive and well and that I'm proof of it. For Today, Joe Fryer, NBC News. He is such an inspiration. He's so humble, and I love that he still hasn't missed a day of work. What a legend. He pays other people's bills now when he goes out to dinner. Yeah, setting a pretty good example. It's a nice guy to give back to as well, that's for sure. Love you, Kevin.